Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu venho aqui nesse vídeo para fazer mais um update, né, uma atualização aí do meu emagrecimento. Eu fiz algumas anotações aqui, tô com o notebook aqui, enfim, para dar uma guiada durante a nossa conversa. Então, pelas minhas contas, né, eu já fazem 1 ano e 5 meses que eu terminei o curso da Jéssica Pense Leve. E vou dar uns updates para vocês, como é que foi e tal. A minha meta era 55 quilos, mas eu preferi continuar, pelo menos por enquanto, o peso que eu tô atualmente, porque eu já tô bem magra. Eu vou mostrar umas fotos para vocês, eu já tô bem magra, assim, então provavelmente eu não vou continuar, a não ser que eu perca naturalmente, assim, né? Que eu acho que é uma coisa que vai acabar acontecendo, eu vou perder mais uns quilos. Mas enfim, voltando aqui ao vídeo, depois dessa observação, então, como é que foi o processo, né? Basicamente, em fevereiro de 2023 eu fiz o curso, aí são 2 meses de curso, né? Daí tem um acompanhamento com as anjinhas, né? O pessoal que vai te ajudando a responder os questionários, que é tipo uma série de vídeos, tu responde questionário e tem a ajuda das anjinhas e tem um grupo de suporte também, com todas as pessoas que estão inscritas no curso, né? Enfim, daí eu fiz o curso e tal. No início, logo que eu entrei, eu já tava bem ansiosa, porque eu já tava sem esperança, né? Eu tava com 91 quilos, às vezes eu perdi um pouco, mas logo já passava 2 semanas, eu já tava com 91 quilos de novo. Daí ficava nessa, tipo, 86, 91, 86, 91. E daí eu tava tomando o remédio equivalente ao Ozempic, que é o Saxenda, né? Aí antes de eu entrar no programa, porque eu tava muito desesperada, eu nem conhecia a Jéssica ainda, eu comecei a tomar o Ozempic, né? O Saxenda, né, no caso, que é aquela injeção horrorosa e tal. Só que, tipo, eu não emagreci com aquilo. Aí eu comecei a entrar no desespero, porque esse remédio é caríssimo, mesmo aqui no Canadá, né? Pessoal, vocês sabem que eu moro aqui no Canadá. É um remédio muito caro, né? $500 todo mês, é bem caro. E é muito desagradável esse remédio, entendeu? Tu dá injeção na barriga, daí minha barriga ficava roxa, começava a dar umas reações ruins na minha pele, né? E também o que acontecia é que eu perdia um pouco de peso, ficava nessa variação de 86 para 91, porque eu não comia. Porque que acontece? Esse remédio, ele tira a tua fome e daí qualquer comida que tu olhe dá um enjoo e tu acaba não comendo. Só que isso é meio que é ruim por um lado, porque daí tu vai estar com enjoo de comida saudável, daí precisa comer alguma coisa, senão tu vai desmaiar. Aí tu come alguma coisa que tem gosto bom, no final das contas tu acaba engordando de novo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aí eu tomei 1 mês o remédio, daí eu conheci a Jéssica. Aí primeiro foi assim, eu tava pesquisando como emagrecer 5 quilos em 1 semana. Aí eu lembro que eu assisti o vídeo de uma nutricionista, para tudo, não sei o que, porque não é assim pra te perder 5 quilos, blá, não entre em desespero. Aí tinha um vídeo relacionado a esse da Jéssica, eu acho que era um vídeo era um vídeo assim de emagrecimento rápido ou coisa assim também. Eu não lembro o título agora, só sei que eu cliquei, era 1 hora, eu pensei, não, talvez seja interessante esse vídeo. Aí cliquei e assisti todo. Daí, como eu já sou da área da saúde, né, pessoal, desde o Brasil, eu sabia que era alguma coisa na minha mente, porque imagina, tu comprar um remédio e não conseguir emagrecer, né? Enfim, um remédio que tira o apetite. E daí conheci a Jéssica e tal, e tava bem no período do esquenta, né? Por acaso, assim, eu conheci ela em janeiro, final de janeiro, né? De 2023. E daí resolvi fazer o esquenta e tal. Daí eu lembro que eu fiz o teste do chip de magro, do chip de gordo, né? Aliás, deu 23 pontos. Eu acho que o máximo é 30 ou 35, o meu deu 23 pontos.
E daí eu pensei, nossa, eu preciso mudar e tal. Daí até no final do esquenta ela dá tipo um exercício e tal. Pra gente ter uma ideia de como é o programa. E daí eu fiz exercício em casa e já notei um alívio, assim. Daí eu pensei, não, eu acho que vale a pena fazer esse curso. Daí conversei com meu marido e tal. Daí em vez de comprar o remédio pra emagrecer, eu paguei o curso. Daí no curso eu já entrei sem tomar remédio nenhum. Que eu decidi parar. Sem essas injeções horrorosas e tal. E daí eu lembro que eu entrei, daí comecei a ficar ansiosa. Daí eu via no grupo o pessoal que já tava conseguindo ter uma alimentação mais saudável, já tava conseguindo ter um paladar mais adulto e tal, né? E eu tava indo no programa e me sentia muito ansiosa e tudo, né? Eu tive que fazer várias vezes exercícios mentais. Eu cheguei a ter que fazer 3 vezes por dia. Geralmente eles falam que é 2 vezes, mas às vezes eu fazia 4 vezes por dia. Porque era muita ansiedade, assim. Aí terminou o programa, eu consegui emagrecer, acho que uns 4 quilos mais ou menos. Quando terminou o programa, eu tava com 86, por aí. E, enfim, daí acabou o programa, eu pensei, nossa, o que eu vou fazer agora, né? No início eu não tava confiando muito, assim, em mim. Eu pensei, vai ser mais uma coisa que eu vou fazer e que não vai dar certo, né, e tal. Só que daí são 2 meses do programa, né? Aí passou, assim, daí eles até convidam se tu quiser continuar fazendo, né, o acompanhamento com a anjinha e tal, né? Entrando numa outra turma, daí tu paga e tal. Daí, no caso, eu pensei assim, não, eu vou tentar por mim, qualquer coisa eu pago de novo e continuo. Aí, continuei fazendo exercícios mentais. Até hoje tá lá na minha parede, eu tenho que tirar já. E fui fazendo os exercícios mentais, tinha dia que eu não conseguia, e daí fazia uma vez só e tal. Aí o que aconteceu? Se vocês verem nos meus vídeos aí no YouTube, né, que eu tenho uma série numa playlist, todos os vídeos, como é que foram o desenvolvimento do programa pra mim. Teve vários momentos, principalmente no início de 2023, que eu pensava, não, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que comer menos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Só que eu sempre em mente também, isso é a minha mente de gorda, né? Mas eu sempre em mente pensando, não, eu tenho que seguir minha fome natural, né? E daí, como a Jéssica sempre fala, ela fala nas lives dela e tudo. Aí o que começou a acontecer? Eu comi uma pizza, né, no final da tarde, sei lá, num dia. E daí eu comecei a acordar sem ter muita fome, daí eu não tomava café. Aí eu só ia almoçar de novo de tarde, daí eu já tava incluindo frutas, né, sem doce mais, sem massas, esse tipo de coisa, massa doce e tal. E daí eu já tava comendo mais frutas, daí depois eu comecei a comer mais salada junto com arroz e feijão e tal. Foi um processo assim, sem nutricionista, tá, pessoal? Daí tá aqui as minhas anotações. Basicamente, o mais difícil foi lidar com a ansiedade. Enquanto eu não consegui lidar com a ansiedade, foi mais difícil, assim, pra mim. Eu acho que foi lidar com a minha própria ansiedade, porque eu queria emagrecer rápido. Tanto que foi uma conversa que eu tive com as anjinhas lá, que, tipo, é uma coisa que eu queria emagrecer rápido. E lá no programa eles dizem pra não te comparar, entendeu? Com as outras pessoas, senão realmente dá uma ansiedade muito grande. Aí que começou a acontecer, daí eu almoçava, e às vezes eu tomava um café da tarde, assim, e não jantava. Aí tinha dias que eu acordava com fome, daí eu comia, né, o mirtilo que tem aqui no Canadá, que é muito comum, daí eu comia mirtilo, às vezes tomava um whey, um daqueles negócios de whey com leite de amêndoa. E daí geralmente eu almoço mais tarde, isso sempre foi, até mesmo quando eu tava comendo muito, né? E daí eu comecei a almoçar um arrozinho, um feijãozinho, ou só feijão, porque eu não sou muito do arroz, né, nem de massa, mas eu gosto muito de batata, né? E daí
almoçava sim, tinha vezes que eu nem comia salada, vou ser bem honesta. Daí o que aconteceu? Em vez de eu comer um prato, metade do prato de arroz e batata, por exemplo, e um pouco de feijão e um pouco de carne, eu comecei a reduzir naturalmente aquele monte de arroz, aquele monte de batata do meu prato. E daí simplesmente não tinha vontade de comer tudo aquilo, eu tinha mais vontade de comer o feijão, outras coisas e tal. Só o fato de eu ter tirado o doce, né, a pizza e o doce, que eu simplesmente comecei a comer cada vez menos, né, e foi um processo natural, porque simplesmente eu comecei a comer menos, eu comecei a pensar, não, eu vou abrir exceções, daí, tipo, no início eu comia quase todo dia pizza, era assim, por isso que eu tava com 91 quilos, né, pessoal? E daí depois eu fui reduzindo para 2 dias na semana, depois para 1 dia na semana, foi bem assim o processo. E aí depois 1 vez por semana. Aí já agora e sempre comendo comida saudável, né? Só que numas porções que não é todo o prato inteiro, entende? Que eu digo, não é uma dieta, porque tu não come o prato inteiro mais. Eu tô comendo outras coisas, vegetal cozido, tipo abóbora, que eu gosto bastante, né? Enfim, fui comendo comida de verdade mesmo. Às vezes, não vou mentir, até pegava uma batatinha frita e tal e comia. Café da manhã eu comia, às vezes, no Tim Hortons aqui, que é um café da manhã bem gordo, assim, bem frito e coisa assim, ainda comia. Só que nesse processo foi diminuindo essas comidas processadas, assim, eu fui acostumando meu paladar de novo, porque o meu paladar tava assim muito infantil, era só doce, nada de proteína, nem vegetal, nada, eu não comia, eu só comia porcaria mesmo, nem às vezes nem feijão eu comia só filé de peixe empanado, por exemplo, tinha um restaurante que a gente comprava. Devia um filé de peixe, arroz e batata. Daí eu enchia o meu prato, metade do prato era arroz e batata e um pedacinho de filé, assim. E não me enchia, eu sentia fome, passava 2 horas eu tava com fome de novo. Então eu fui educando meu paladar, entendeu? Comer mais peixe, comer um pouco de salada, principalmente porque eu tenho o intestino trancado, isso se encerrou. E também outra coisa que acontecia, né, que eu comprava muito na rua, eu comprava muita comida do Uber, né, principalmente na época da pandemia, né. Mas em 2023, o início de 2023, eu ainda comprava muita comida da rua. Muito Uber Eats, muita coisa assim. E com o tempo, quando eu fui acostumando meu paladar, né, e a ansiedade foi baixando, eu fui comendo mais como uma pessoa mais saudável, um prato de comida. Não comia, como eu já falei pra vocês, eu não comia salada todo dia, então não dá pra dizer assim, ela comia salada e proteína, não sei o que, não. Né? Eu não tive nutricionista, tá? Anotei aqui. Eu perdi de fevereiro até novembro, até outubro, aliás, eu perdi 18 quilos, né? Pelas minhas anotações. Aí só em novembro de 2023 que eu comecei a nutricionista, que daí eu tenho os vídeos aí da low carb, né? E é muito interessante porque comendo realmente na hora que eu tenho fome só, eu fico tipo em intervalos de jejum, vamos dizer assim. E o interessante é que natural, assim, o interessante é que eu li vários livros, né, de personal trainer aqui da América do Norte, várias coisas. E uma das coisas que eles recomendam é que tu não coma de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, tu coma com espaço, assim, né? Claro, a dieta que eles passam é meio restrita porque, né, pra pessoa perder peso rápido e coisa assim, é uma coisa que não é sustentável. E daí eu pensava ainda nesse tempo, né, no início de 2023, eu pensava ainda muito em dieta, né, então eu pensava assim, mas o que eu vou comer e tal, porque eu ficava no ar, assim, não sabia o que eu ia comer. Tentei, não vou mentir pra vocês, tentei comer, assim, seguir não necessariamente uma dieta, mas seguir um cardápio, eu não consegui.
Aí eu fui comendo conforme o que eu queria comer, entendeu? Não era uma coisa instintiva, mas era uma coisa que eu tinha em mente. Não, eu não posso comer também o prato inteiro de arroz, eu não posso comer o prato inteiro de batata, né? Eu tenho que ter uma carne uma carne no caso, né? Que eu comia carne ainda naquela época. Tem que ter uma proteína e tal, e, né, uma fibra, porque como eu falei pra você, eu tinha muito problema de intestino, hoje eu não tenho mais esse problema. E daí tá, pessoal, daí eu comecei a me sentir mais satisfeita comendo, começou a diminuir a quantidade que eu comia em comparação com o que eu comia antes, né? Que eu comia de 2 em 2 horas antes, quando eu tava com 91 quilos, eu comprava só porcaria, só salgadinho, batata frita, hambúrguer era praticamente todo dia. E enfim, eu comecei a acostumar o meu paladar. Não digo que foi uma educação alimentar, uma reeducação alimentar, mas eu comecei a criar um paladar mais adulto, né? E daí, em novembro de 2023, que daí tem os vídeos da dieta low carb, que eu comecei a dieta low carb com a nutricionista, que daí eu fui procurar ajuda. Mas eu já tinha perdido 18 quilos, porque o que começou a acontecer? Mesmo com a alimentação que eu tinha, eu comecei a me sentir desnutrida, com tontura e tal. Daí eu pensei, não, eu preciso de uma nutricionista para ver a lista de vegetais, né? Porque eu parei de comer carne, né? Então, naquela época eu parei de comer carne, então eu precisava de alimentos selecionados para comer para nutrição mesmo, né? E daí eu comecei a nutricionista em novembro. De novembro até agora eu perdi mais ou menos 13 quilos e hoje eu tô com 60 quilos. Então, de 91 quilos para 60, eu perdi 31 quilos em 1 ano e 5 meses. E o que eu tô comendo atualmente? Atualmente eu tô seguindo a dieta da nutricionista. Não são todos os dias que eu como salada, vou ser bem honesta pra vocês. Teve vídeos que eu fiz aí que eu tava comendo salada. Tem vídeos também de exceção, que eu abri exceção. Que realmente eu queria passar uma refeição toda comendo chocolate. Eu comia, mesmo assim eu emagreci, porque não eram todos os dias, entende? Hoje a minha rotina de alimentação, por exemplo, ontem, né? A partir de ontem. Ontem eu comi 3 pedaços de pizza média. E de noite, assim, tipo, 6 horas da tarde. Daí depois eu não tive mais fome, porque eu comi um monte de pizza, né? E hoje eu acordei, tomei meu café e tal, sem fome nenhuma. E mais tarde eu e meu marido a gente foi no sushi. Enfim, arroz, salmão e coisa assim. Aí eu comi um prato que é o Red Dragon, que é os rolinhos assim de arroz com salmão em cima, com abacate, coisa assim. E como é que é o nome? Não é shrimp, não vou lembrar aqui. Mas é um peixinho que eles botam no meio assim frito. Comi um sashimi de salmão e um peixe branco. E comi sushi também. Eu acho que é sushi o nome, que é aquele arroz com peixe em cima. Comi bastante coisa, não vou mentir. Tomei um chá um chá verde, né? Desculpa, pessoal, que eu penso em inglês, eu tento, porque eu moro aqui, né? Então é difícil assim para mim já. Eu sou canadense também, então é difícil para mim falar às vezes. E enfim, daí foi isso, assim. Hoje em dia eu não como pizza toda semana. Hoje em dia eu como uma vez por mês ou a cada 2 meses, assim, porque é uma coisa assim que eu não sinto falta mais, entendeu? E daí o que eu como mesmo, né, é quinoa no almoço. Arroz eu não como, batata eu tô evitando porque eu comecei a ficar inchada, ninguém sabe o que é e tal.
Enfim, daí eu comecei a comer menos batata. Enfim, eu tô tendo umas reações que ninguém sabe o que é direito. E daí estão investigando, assim, né? Mas muita coisa mudou, né? E eu me sinto bem melhor, assim. A questão toda é que todo mundo sabe o que é comer saudável, todo mundo sabe que tem que comer menos, porque se tu tá acima do peso é porque tu tá comendo mais do que tu tá precisando, mas tu não consegue executar, entendeu? E é isso que o programa proporciona, porque ele consegue reprogramar a tua mente a partir dos exercícios mentais e a partir do que tu tá respondendo nos questionários, que a tua ficha começa a cair, tu começa a perceber, não, eu quero me comprometer a emagrecer e tal. Então, o que eu aconselho vocês é fazer o programa, mas principalmente se vocês não acreditam, acreditem pelo menos, não acreditem em vocês mesmos, acreditem no programa e façam tudo que o programa pedir. Atrasa um dia ou dois, né? Vê ali com a Andinha o que tu pode fazer, mas tipo, não deixa de fazer os exercícios, não joga o programa no lixo, assim. Se tu seguir tudo do programa, tu vai emagrecer, não tem outro jeito. E tenta não ficar ansiosa, mas trabalha a tua ansiedade. Se tu tá ansiosa, vendo os outros emagrecer mais rápido, coisa assim, pensa que o teu tempo vai chegar e pega leve, entendeu? Pega leve contigo mesmo, porque eu, por exemplo, eu engordei em 2 anos e meio, né? Pandemia e tal. Como é que eu vou emagrecer em 3 meses? Tem gente que emagrece, mas a minha mente tava condicionada a comer aquele monte de porcaria, entendeu? Então é isso, pessoal. Isso que eu queria dizer pra vocês, né? Emagreci aí 31 quilos com o programa em 1 ano e 5 meses. Estou muito satisfeita. É isso, pessoal. Bom dia pra vocês, tudo de bom. Beijos, tchau.